Michelle Obama se viu no meio de um boato explosivo que afirma que ela tomou a medida dramática de pedir o divórcio do ex-presidente Barack Obama, supostamente desencadeado pela mesma história sensacional que o liga à amada atriz Jennifer Aniston. Embora a ideia de Michelle Obama se divorciar do marido por causa de um suposto caso secreto possa parecer estranha, a conversa se espalhou pelas mídias sociais e blogs de fofoca com uma velocidade impressionante. Cada nova especulação e suposto vazamento aumentam a intensidade, gerando teorias elaboradas sobre como Jennifer se meteu entre eles, se Barack realmente se afastou e como Michelle agora está reagindo da maneira mais definitiva possível, tentando terminar o casamento. Embora nenhuma prova legítima tenha surgido para confirmar qualquer uma dessas afirmações, o boato se mostrou irresistível demais para ser ignorado por muitos. O escândalo estourou quando um usuário anônimo do X, anteriormente conhecido como Twitter, afirmou ter conhecimento de um relacionamento clandestino entre Jennifer Aniston e Barack Obama. De acordo com a postagem inicial, um amigo de Jennifer deixou escapar acidentalmente que a atriz estava envolvida romanticamente com o ex-presidente. Essa revelação, segundo o boato, ocorreu em uma reunião particular em que uma vidente estava entretendo os convidados com leituras pessoais. Supostamente, Jennifer fez um comentário enigmático sobre uma figura pública poderosa em sua vida que alguém interpretou como Barack Obama. No início, a mídia social considerou a história implausível demais para ser levada a sério. Afinal de contas, Barack Obama está sob constante escrutínio público e Jennifer Aniston tem sofrido sua cota de especulações sobre relacionamentos públicos ao longo dos anos. Poderiam os dois realmente esconder um caso secreto? No entanto, a comunidade online rapidamente provou que até mesmo os rumores mais improváveis podem se espalhar se derem asas à imaginação. As alegações sobre o caso começaram a se espalhar de uma plataforma para outra, impulsionadas por memes, comentários e até mesmo ficção de fãs. À medida que o interesse crescia, as pessoas começaram a levantar um boato totalmente diferente de que Barack e Michelle Obama estavam passando por uma tensão conjugal. Certos cantos da internet insistiam que as viagens ocasionais de Michelle sem Barack e sua decisão de faltar a certos eventos de alto nível eram sinais de problemas nos bastidores. Quando o ângulo de Jennifer Aniston foi incluído na mistura, o mundo dos tabloides se lançou. Em pouco tempo, surgiu uma nova história. Além de Barack estar supostamente envolvido com Jennifer, Michelle havia descoberto a traição e estava pronta para abandonar o casamento. De acordo com esse rumor dramático, Michelle Obama chegou ao seu ponto de ruptura quando o escândalo foi divulgado online, deixando-a surpresa e humilhada. As fofocas dos tabloides pintaram o quadro de uma Michelle furiosa, entrando em contato com advogados especializados em divórcio a portas fechadas, determinada a proteger seus próprios interesses. Os boatos afirmam que ela estava tão arrasada que cancelou as aparições públicas, preferindo ficar fora de vista enquanto resolvia os destroços emocionais da suposta infidelidade de Barack. A especulação se tornou tão intensa que algumas histórias declaravam que o divórcio era iminente, ou até mesmo já havia sido registrado em sigilo. Com apenas um punhado de confidentes próximos, cientes da papelada legal, é claro, os registros oficiais de tal arquivamento não vieram à tona, tornando difícil ver como uma ação tão importante poderia ser escondida da mídia. No entanto, isso não impediu que os entusiastas dos boatos elaborassem cada detalhe, inclusive os supostos planos de Michelle de reivindicar metade dos bens de Barack e garantir um acordo que rivalizaria com as separações mais arriscadas de Hollywood. Dentro da conversa mais ampla, um subgrupo de fãs, tanto dos Obamas quanto de Jennifer Aniston, descartou toda a situação como um drama fabricado. Eles apontaram como os rumores da mídia social geralmente ganham vida própria, com os usuários alimentando as especulações uns dos outros em uma câmara de eco que amplifica cada afirmação não verificada. Em sua opinião, o boato sobre o divórcio foi outro exemplo de figuras públicas sendo usadas como peões em uma história que chama a atenção. Eles argumentaram que os eventos do mundo real, desde empreendimentos filantrópicos até iniciativas legislativas, foram ofuscados por fofocas obscenas que não tinham base em fatos. Além disso, observaram que Michelle Obama sempre foi franca em relação ao seu casamento, escrevendo com sinceridade em seu livro de memórias sobre as alegrias e os desafios da vida com Barack.
Para eles, parecia improvável que ela ocultasse por muito tempo uma decisão importante, como o divórcio, caso isso estivesse realmente acontecendo. No entanto, para cada voz cética, parecia haver um crente que insistia que, onde há fumaça, há fogo. O ímpeto do boato ilustrou como os consumidores da mídia moderna geralmente gravitam em torno de histórias sensacionalistas, independentemente da plausibilidade. Nesse ambiente, as manchetes sobre Michelle Obama, supostamente pedindo o divórcio depois que Jennifer Aniston expôs um caso secreto com Barack, encontraram um público pronto. Pessoas que ansiavam por uma visão interna do que poderia estar acontecendo por trás da fachada polida. Comunidades online dissecaram as publicações de Michelle nas mídias sociais, procurando qualquer indício de que ela estivesse guardando ressentimento ou mágoa. Alguns interpretaram suas legendas positivas e motivacionais como afirmações codificadas de que ela estava guardando ressentimento ou mágoa. Alguns interpretaram suas legendas positivas e motivacionais como afirmações codificadas de que ela estava superando uma traição conjugal dolorosa. Outros viram seu silêncio em relação ao boato como uma estratégia para evitar o espetáculo público. Barack Obama, por sua vez, tornou-se alvo de histórias que o retratavam como um homem em crise. Alguém que, de acordo com o boato, havia cometido o erro mais grave ao se envolver com Jennifer. Embora nenhuma evidência confiável sustente a ideia de que ele e Jennifer tenham tido qualquer tipo de ligação romântica, a internet estava repleta de boatos não verificados sobre ele estar enfrentando as consequências a portas fechadas. Seu comportamento calmo característico em eventos públicos apenas alimentou mais especulações. Estaria ele simplesmente fazendo uma cara de bravo enquanto Michelle preparava os papéis do divórcio em segundo plano? As manchetes dos tabloides correram soltas, pintando um quadro melodramático de um casal político, outrora reverenciado, levado à beira do abismo pela infidelidade. Jennifer Aniston continuou a abordar a história com humor sempre que ela vinha à tona, embora a resiliência do boato provavelmente lhe causasse desconforto. Ser considerada a suposta outra pessoa em um casamento político de alto risco não é exatamente um rótulo que alguém queira. E sua abordagem pública, uma negação leve, demonstrou a pouca credibilidade que ela deu à acusação. Ainda assim, a natureza persistente do boato aponta para a realidade contemporânea de que, às vezes, uma única alegação infundada pode se transformar em uma narrativa de várias camadas. De uma forma estranha, o boato sobre o suposto caso de Barack Obama com Jennifer e o suposto pedido de divórcio de Michelle se auto-perpetuou, gerando novas especulações cada vez que alguém envolvido tentava descartá-lo. Observadores de fofocas políticas notaram que um possível divórcio dos Obama seria um evento monumental, provocando a cobertura de todos os principais meios de comunicação do país e de outros países. Nenhum desses meios de comunicação noticiou nada nesse sentido, sugerindo que jornalistas de renome não encontraram evidências para apoiar o boato ou o consideraram muito infundado para investigar mais a fundo. Em vez disso, a história foi divulgada principalmente em revistas de tabloides, sites de fofocas e cantos de mídia social, onde o boato reinou supremo. Isso levou alguns a classificá-la como um excelente exemplo de como a desinformação ganha força na era digital. Desde que seja suficientemente divertida, ela será compartilhada, debatida e acreditada por um segmento do público, independentemente da falta de fontes confiáveis. A subtrama referente à suposta mágoa de Michelle atingiu em cheio aqueles que admiravam sua franqueza em relação às lutas e triunfos nos relacionamentos em seu livro de memórias. Ela escreveu com franqueza sobre as pressões que a presidência exerceu sobre seu casamento, sobre a busca de aconselhamento quando tiveram dificuldades e sobre a resiliência que cultivaram como casal. Essa transparência fez com que muitos fãs hesitassem em acreditar que ela passaria por uma crise secreta sem nenhum sinal externo. Ao mesmo tempo, os defensores dos boatos afirmavam que Michelle poderia manter em segredo um problema conjugal sério para proteger suas filhas, sua paz pessoal e qualquer estratégia jurídica de longo prazo que ela pudesse estar implementando. Enquanto isso, surgiram outros boatos secundários, tecendo uma trama de intrigas cada vez mais complicada. Um boato afirmava que pessoas anônimas de dentro da empresa viram Michelle se reunir com advogados de alto nível em Washington, enquanto o outro alegava que funcionários do escritório pós-presidencial de Barack ouviram telefonemas acalorados entre ele e Michelle.
Uma versão particularmente dramática insistia que Jennifer havia entrado em contato diretamente com Michelle em um esforço para se explicar, mas foi rejeitada. Nenhuma dessas alegações foi acompanhada de detalhes verificáveis. No entanto, cada novo ângulo encontrou crentes que o amplificaram online. Curiosamente, enquanto esses rumores corriam, tanto Michelle quanto Barack continuaram com suas atividades após a Casa Branca. Michelle fez aparições para promover iniciativas educacionais, defender a saúde das crianças e apoiar campanhas de capacitação, sempre parecendo otimista e engajada. Barack compareceu a conferências, fez discursos e participou de eventos beneficentes, sempre exibindo seu sorriso característico. Jennifer Aniston continuava filmando novos projetos, concedendo entrevistas sobre sua carreira e, em tom de brincadeira, ignorando as alegações dos tabloides sempre que solicitada. O contraste entre suas atividades no mundo real e o drama emocional que se desenrolava nos cantos da internet, repletos de boatos, era gritante. Para observadores casuais, as rotinas diárias dessas figuras públicas não se alinhavam com nenhuma sugestão de que uma grande crise estava em andamento. Especialistas em mídia online apontaram esse boato como um exemplo impressionante da capacidade das fofocas modernas de superar a realidade. Os boatos podem atingir proporções enormes porque as pessoas os consideram divertidos, mesmo que não tenham fundamento. A questão, então, passa a ser a sustentabilidade. Um boato como o de Michelle Obama pedindo divórcio após o escândalo do caso de Jennifer Aniston pode perdurar indefinidamente sem provas concretas? Normalmente, essas histórias desaparecem quando surgem novas controvérsias ou chegam a um ponto em que são desmascaradas por provas definitivas. Até o momento, o boato não sofreu uma queda decisiva, principalmente porque nunca foi apoiado por fatos que pudessem ser refutados. Ainda assim, os boatos geralmente ganham uma aura de legitimidade quando são amplamente repetidos. Alguns fãs argumentam que, se muitas pessoas estão falando sobre o assunto, deve haver algum núcleo de verdade. Essa dinâmica faz com que as fofocas se espalhem nas câmaras de eco da internet, onde os usuários reforçam as crenças uns dos outros. Nesses espaços, os supostos pedidos de divórcio de Michelle Obama são tratados quase como um fato estabelecido. Até mesmo a negação cômica de Jennifer é enquadrada como uma cortina de fumaça, enquanto a compostura pública de Barack é vista como cuidadosamente orquestrada para ocultar a turbulência pessoal. Nesse ambiente, nenhuma negação ou prova parece capaz de realmente acabar com o boato. Outro ponto de intriga é o suposto envolvimento de um comentarista político de alto nível que afirmou ter conversado com jornalistas sérios, sugerindo que os Obamas estavam se separando. Embora esse comentarista não tenha oferecido provas diretas, a referência a jornalistas legítimos despertou a curiosidade, dando ao boato uma ilusão de credibilidade. No entanto, nenhum desses jornalistas anônimos apresentou qualquer descoberta investigativa, e nenhum jornal ou rede de televisão de boa reputação divulgou a história. Toda a revelação parecia mais um jogo de telefone, no qual cada recontagem distanciava ainda mais o boato de fatos concretos. Como resultado, a história de Michelle Obama, que supostamente pediu o divórcio para se libertar de um casamento manchado pelo suposto caso secreto de Barack com Jennifer Aniston, é uma das fofocas mais sensacionalistas da história recente. Ela mescla dois mundos, o glamour de Hollywood e a história presidencial, em uma narrativa repleta de drama, um líder carismático, uma atriz famosa e um cônjuge traído que decide que basta. Cada vez que o boato reaparece online, ele gera debates acalorados sobre a vida privada de Obama, sobre a facilidade ou dificuldade de um ex-presidente esconder uma indiscrição e sobre se Jennifer Aniston poderia realmente manter um segredo tão grande em segredo. Enquanto isso, os verificadores de fatos destacam a completa ausência de registros ou depoimentos de testemunhas oculares que possam validar a história. Eles observam que as atividades oficiais de Michelle Obama permanecem consistentes com sua agenda habitual e seu trabalho de advocacia. Nenhum documento legal suspeito foi descoberto e nenhuma mudança confirmada na casa dos Obama foi observada. Mas a emoção de imaginar o contrário continua a cativar. Em uma era saturada de mídia, uma manchete cativante pode ofuscar a realidade mundana de que os Obama estão, ao que tudo indica, mantendo sua parceria como antes.
O boato, portanto, não apenas testou a credulidade do público, mas também demonstrou os desafios que as figuras públicas enfrentam quando confrontadas com falsidades virais. Quando uma narrativa como a de que Michelle Obama pediu o divórcio após a exposição de um escândalo de caso se consolida, torna-se incrivelmente difícil de ser removida. Até mesmo uma negação direta pode correr o risco de ampliar ainda mais o boato. Nesse sentido, o silêncio dos Obama pode ser interpretado como estratégico. Talvez eles prefiram deixar a fofoca morrer por conta própria, em vez de enfrentá-la de frente. A risada constante de Jennifer Aniston também pode ser uma forma de evitar que o boato ganhe um peso real. Para os menos interessados no espetáculo, esse continua sendo um exemplo impressionante da facilidade com que a desinformação pode ofuscar questões reais. No período em que os tabloides se dedicaram a repetir essas alegações não verificadas, os Obamas participaram de um trabalho filantrópico e de defesa substancial, esforços que, sem dúvida, mereciam mais atenção da mídia. Jennifer Aniston também lançou novos empreendimentos criativos, incluindo projetos de cinema e televisão. No entanto, nenhuma dessas atualizações mais significativas teve o mesmo impacto viral que um boato suculento sobre escândalo e divórcio. A internet prospera com o sensacionalismo e a noção de um casamento lendário se desfazendo por causa do suposto envolvimento de uma estrela de Hollywood captura a imaginação, independentemente de qualquer evidência. Até o momento, o boato persiste em certos círculos, mantido vivo por manchetes clickbait e fãs ávidos de fofocas. Nenhum evento conclusivo ocorreu para provar ou desmascarar definitivamente a alegação. Michelle Obama não anunciou nenhuma medida legal e Barack continua aparecendo ao lado dela em vários eventos, parecendo sentir-se à vontade na presença um do outro. Embora o boato possa se dissipar com o tempo, ele também pode ressurgir em futuros ciclos de notícias, reacendido por novas especulações ou por um comentário fora de contexto. Essa é a natureza das fofocas alimentadas pela internet na era digital. Em última análise, a ideia de que Michelle Obama pediu o divórcio no momento em que o caso secreto de Jennifer Aniston e Barack Obama foi exposto parece ser pouco mais do que uma fantasia de tabloide que mescla a energia dramática de uma história de Hollywood com a aura de alto perfil de um ex-presidente e de uma primeira-dama. O valor de entretenimento que ela proporciona pode explicar por que continua a circular, especialmente quando muitos outros cantos do mundo online prosperam com o sensacionalismo em detrimento do verificado. Entretanto, sem fontes confiáveis ou evidências tangíveis, a narrativa permanece no campo da especulação. Em um mundo em que as publicações virais podem ofuscar a razão, os rumores sobre o pedido de divórcio de Michelle Obama são um lembrete de que o público costuma ficar encantado e surpreendentemente suscetível a histórias que oferecem drama, intriga e um vislumbre do inimaginável. E até que Michelle ou Barack se manifestem para abordar definitivamente ou ignorar o assunto de forma inovadora, o status do boato como uma curiosa peça da tradição da internet provavelmente permanecerá intacto. Paz.